Se The Last of Us é a melhor série adaptada de game, John Wick é a melhor gameplay adaptada para cinema. Pena que não dá pra jogar. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni, você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha sobre John Wick 4 com spoiler. Simbora! The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death. Yeah, not really. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o culto vazio, a testosterona resolva nos matar. Red pill. Deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Já deu pra ver aí com as minhas alfinetadas que só vão ficar aqui os mais fortes. Aconteceu lá no vídeo Top Gun Maverick, que tem uma cultura aí do macho alfa, e aqui também John Wick, capítulo 4, já dá pra gente começar a conversar sobre essas questões subjacentes ao filme, que dá pra problematizar algumas coisas, então só fica aqui aquele homem que abraça o feminino dentro de si, e a leveza e a sutileza e a potência que é ser homem, feminino, masculino e tudo junto ao mesmo tempo. E John Wick entrega aqui sim, muita ação, muita testosterona, muito carro, muita arma, e aí já vamos começar falando logo desses aspectos técnicos que são muito crocantes, muito maravilhosos e deliciosos. Ai, que delícia! Que demais! Pois é, e pra falar de todas essas delícias com sua doçura e seus azedos, eu já gostaria aqui de chamar um... Momento filosófico. Vamos lá, nesse momento filosófico aqui eu já gostaria de falar do primeiro conceito. Eu trago aqui Aristóteles. Sim, Aristóteles com seu clássico conceito de catarse. E aí a ideia da catarse como purificação da alma, de poder viver aquilo que eu não consigo viver dentro de uma obra dramatúrgica, de uma tragédia grega no clássico, né, na ideia de Aristóteles. A catarse aqui funciona bem, mas eventualmente ela fica até um pouco repetitiva em alguns momentos, mas funciona na medida do possível, né? Não sei se 3 horas seria o ideal, mas a ideia de você se sentir se vingando várias vezes pelo mesmo evento lá do primeiro filme, a mulher que morre de doença terminal, o carro roubado, o cachorro, nada melhor para humanizar um assassino que mata quase 100 por filme, como um cachorro, uma mulher e um carro, né? Então você tem aí alguns símbolos, cachorro, mulher, carro e arma. Essa catarse aí é vivida por todos nós, homens e mulheres, as meninas, as mulheres com as quais eu conversei, adoram o filme, gostam do filme, apesar de eventualmente a sequência de ação ficar um pouco maçante, como eu falei anteriormente, mas a catarse aqui, ela funciona muito bem. Uma outra coisa que eu queria problematizar, não tem nenhum autor específico, é a questão do romantismo. A gente só coloca algumas imagens do romantismo aí na tela e do cavalheirismo. O John Wick, ele é baseado na ideia do cavalheirismo, do romantismo, e não dá para dissociar historicamente o cavalheirismo do período medieval com o machismo, com o patriarcado e com essa ideia de tornar a mulher frágil, tratar a mulher como uma donzela que precisa ser salva só para os homens se degladiarem com os seus egos. Traz em si essa noção do homem protetor, do homem provedor. Isso é problematizado por alguns movimentos feministas, outros sim, outros não. O cavalheirismo às vezes é usado por red pills para uma estratégia de conquista vazia, sem interesse algum na mulher. Não estou falando que John Wick é isso, mas tem um ideário aqui muito masculino em torno desse universo, onde o feminino fica de lado um pouco, né? Com exceção da Mia, né, a filha do gerente do Continental do Japão, Horyuko Sanada, tem o feminino ali, mas ela tem um empoderamento interessante ali, tem uma reviravolta no final com a cena pós-crédito, né? Não é bem uma reviravolta, mas fecha um arco bonitinho. É um mundo muito masculinizado, então acho que isso é uma questão que a gente pode problematizar aqui, que tipo de valores, que tipo de homem, e como Matrix foi interpretado também pelos red pills, pelos conservadores, pelos fascistoides e tal, numa chave oposta, talvez John Wick aqui reforce alguns valores ou padrões complicados. Tem que se ver essa questão aí, se isso pode ou não ocorrer, há que se ver. E ainda aqui nesse momento filosófico, o editor coloca aí na tela o gráfico aí de Jung sobre a persona, né, a teoria da personalidade, a persona, a sombra e etc. Parece aqui que John Wick não trata muito bem essa questão da ânima, desse lado feminino e dessa sua sombra, né? Ele coloca e não admite aquilo que o Marquês fala pra ele, de que de fato aquela é a natureza dele, aquele é o único propósito. Ele não toma talvez contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, e o único jeito é viver num loop infinito de repetições, de mortes, etc, 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 com a pretensa vingança pelo seu cachorro, a sua mulher e a memória e tudo mais. Tanto é que ele transfere ou projeta essa imagem do que ele quer colocar na lápide, né? A mesma roupa, a mesma elegância para viver é a mesma elegância para morrer. É quase são
cadáveres, mortos-vivos, né? Então o terno, essa ideia de você ser um vivo morto e a qualquer momento estar enterrado, e ele gostar de ser lembrado como um marido fiel, um amado marido, né? Como ele diz ali, diz um pouco dessa imagem que ele quer ser lembrado como um ser humano, não por aquelas mortes que ele traz. Eu acho que são questões interessantes, né? Essa sombra ali, usando um pouco da psicologia analítica ali de Jung, o que tem ali em John Wick pra gente poder entender esses traumas não trabalhados. E para fechar essa problematização aqui no momento filosófico, acho que vale, todo mundo falou muito mal lá, né, dos stickers, o merchan dentro lá de Shazam 2 e tudo mais, mas não vi ninguém comentando sobre o merchan da Pit Viper, a fetichização da arma, da cultura armamentista. Sabe quem gostou muito do filme? Se ele não é nota 10 pra mim ou pra outras pessoas, mas pra uma pessoa ou pra uma entidade, com certeza John Wick e toda a sua cinesérie é nota 10 para a NRA, National Rifle Association. A cultura da arma, o fetiche com a arma como uma extensão do falo e uma extensão da potência masculina, acho que é algo que deve ser observado aqui, né? Ali, a Pit Viper, ela existe. Olha só um exemplo aí. Today we're going to be talking about the Terran Tactical Pit Viper. Now, for those of you who are a John Wick 4 fan, you will know that this is the gun in the trailer, because this is the gun Keanu Reeves is going to use in the movie. Então tem algumas coisas em John Wick que dá pra gente pensar como que o cinema opera dentro de uma lógica de marketing, cultura, ideologia, toda essa mescla, e aqui com o capítulo 4 dá pra gente de alguma forma ter um distanciamento interessante sobre John Wick, mas bora lá voltar pra crítica. Meu amigo, minha amiga, se você ficou até aqui, meus parabéns, sobretudo aos meus amigos, conseguiu resistir a essas minhas provocações, então aqui vamos colocar os aspectos técnicos, não tem o que dizer. É um desbunde, a fotografia, a questão de coreografia, os planos, os contraplanos, os planos gerais, a iluminação. Que filme bonito, que filme gostoso de ver, uma delícia crocante, quase como se fosse um Forza, sabe o Forza? O pornosoft ali de carro que tem nos games. Então, aqui fica parecendo aqui que John Wick é um pornosoft dessa cultura gostosa, armamentista e deliciosa, e do prazer de você ver uma cabeça sendo estourada com elegância, com estilo. Aliás, falando disso, a direção, né, de coreografia de dublê aqui traz um elenco excelente. Donnie Yen. Donnie Yen está fantástico, se bem que repete aqui o personagem lá de Rogue One, né, o cego e tal, mas é bem pensado, né, como foi melhor feito aqui. E falando ainda de personagens, Horyuki Sanada, nossa, Horyuki Sanada não tem nem o que dizer, né, excelente. Quando ele morre, cara, que peso, né, eu não tava esperando isso. E eu queria também aqui colocar o Scott Adkins, né, que me fez assim uma sensação melhor do que lá o Brendan Fraser e a baleia, que nos cartazes em alguns momentos parecia que tinha uma computação gráfica por cima, ficou estranho. E aqui o Atkins me lembrou muito The Batman, me lembrou um pouco Bane junto, misturado com o Pinguim lá do The Batman. A roupa ficou legal, ele suando, meio asqueroso, uma coisa meio James Bond. Isso é algo que o filme faz bem interessante, né, que faz uma homenagem aos filmes de ação, vários filmes de ação. Você tem menções a gêneros como James Bond, Jason Bourne. Então assim, o John Wick, ele é responsável por filmes como, sei lá, Anonymous, Atomic Blonde e tantos outros, assim, que tem crítica aqui no canal, e é um Jason Bourne dos anos 2005, 2010, que reinventa aqui o cinema de ação, não sei se reinventa, mas traz um frescor, traz um faro interessante aqui, e é muito bom ver essas sequências, né, tem menções a outros filmes como The Warriors, tem, como eu falei, 007, o Faroeste Caboclo, o Faroeste Espaguete, o duelo mexicano no final, tem tudo ali, todas as fórmulas estão bem encaixadas ali, a cena com o maior número de computação gráfica, que é no Arco do Triunfo, é muito bem montada, você tem planos longos e planos sequências muito bem encaixados, bem editados, e a trilha sonora serve muito bem a trama, guiando muito bem as nossas emoções. Bom, certamente não vou esgotar tudo aqui de John Wick, mas eu queria trazer mais uma reflexão assim. É muito interessante você ver como a história da arte, né, você tem ali o Tomé, você tem Caravaggio, você tem muita arte, né, uma coisa bem burguesa ali no Marquês. Eu fico imaginando um professor de arte vendo a simbologia ali por trás e podendo aproveitar e talvez mostrar para alguns alunos a simbologia ali quando ele recebe a arma. Tem ali o quadro do Tomé atrás dele, né, mostrando que ele é um morto-vivo, ou precisa ver para crer. Tem umas mensagens interessantes, um valor da arte. Eu fico pensando como que você tem dois polos possíveis, né, duas situações interessantes. Você tem ali a visão isométrica, né, com um estilo de arte / gameplay
talvez a melhor parte de gameplay não jogável, como eu falei lá no início, aquela visão isométrica que precede essa passagem do metrô e tudo mais, mas essa ideia da arte, da história da arte, você como professor poder usar isso em sala de aula e como isso te apaixona e te mobiliza para falar sobre, fico pensando também como a cultura armamentista e bélica também pode ser usada na mesma chave, só que oposta. Aqui você tem a arte usada para construir, problematizar, fazer metáforas, analogias, alegorias, e aqui a cultura armamentista também pode aparecer como algo ruim, né, degradante, dependendo da chave mental da pessoa que interpreta. E para fechar esse nosso bate-papo aqui sobre John Wick 4, que tá ficando até grande, né? Nem pensei que poderia ser assim, eu gostaria de falar sobre o final, né? Esse final, ele é bem interessante no sentido de que esse sujeito só encontra paz quando não houver corpo, né? Eu poderia ter chamado isso lá para o momento filosófico, Schopenhauer, a noluntas, né? A não vontade. Só quando o corpo morre ou na meditação, você tem o cessar da vontade. A vida é um pendular entre tédio e desejo. E o John Wick só vai encontrar paz na morte, assim como o Batman lá no jogo da série Arkham, né? Tem um final aqui bem interessante e recompensador, mas é um mundo cíclico, né? É um mundo que é difícil você fugir desse karma de vida e morte, recompensa, morte, vida, mas se bem que vida nem tem praticamente, né? A vida é em função da morte, da eliminação, e é uma guerra de todos contra todos. A quem essa guerra serve? Acho que cabe pensar um pouco isso, mas John Wick é um filme que cumpre muito bem, é um excelente filme de ação que continua relevante, corrige alguns equívocos e inchaços do terceiro filme e entrega uma experiência cinematográfica espetacular. Se bem que pra mim não foi tão boa assim não. No meu teto do seu cinema lá caiu no Severiano Ribeiro, no Kinoplex do Shopping Tijuca. Foi muito doido, cara. Na cena que o John Wick tá caindo do telhado, caiu o teto. Olha só, dá uma olhada aí. Olha que loucura, cara. Caindo do teto aqui, bizarro, né? Foi muito engraçado. A gente ganhou o ticketzinho, mas foi uma situação assim que talvez tenha atrapalhado um pouco a minha experiência. Vai saber, né? Bom, então por isso tudo, a minha nota para John Wick capítulo 4 é nota 9. É um excelente filme de ação que tem lá suas questões ideológicas por trás que podem ser problemáticas dependendo do público, mas é um filme que cumpre muito bem o seu papel e entrega um entretenimento, talvez acéfalo, será que eu posso dizer assim? Muito competente e muito reconfortante. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa aí nos comentários, viu? Ah, você também é Red Pill. Pode botar aí. Vem, doidão. Vem, doidão. Vem afobado assim não. Vem afobado assim não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.